a grande maioria das mães vão sofrer de dores, principalmente no mamilo, no início da amamentação, tá? O melhor remédio para isso é uma pega adequada. Se o neném sugar direitinho, na posição certa, a mãe estiver confortável, esse momento todo, que não é fácil de coordenar, estiver tudo certinho, é muito difícil virem a surgirem essas rachaduras, esses machucados, essas dores, tá? Porque é um desenho quase perfeito, a boca do bebê com o mamilo da mãe. Então, não teria por que gerar essas rachaduras. Então, por um lado, primeiro que todo profissional de saúde, porque não é só o médico, enfermeiros, técnicos, que também vai ajudar, fonoaudiólogos, que vão ajudar com essa técnica, primeiro que todo mundo tem que fazer, tá, a técnica tá correta, a mãe em casa tá correta essa pega? Se estiver, tá, agora vamos ver que outra coisa pode estar causando. Por exemplo, a mãe deixar o mamilo muito úmido depois da amamentação, tipo, deu de mamar, pronto, fechou, foi para outra coisa. Tem que secar certinho, tá? Porque isso pode provocar rachaduras. Uma coisa que é bem antiga, mas que ainda hoje a gente usa, é o fato de pegar o leite mesmo da mãe, tá? E ela aplicar nos mamilos, aplicar nas rachaduras, no machucado, tá? E expor ao sol, por exemplo. Uma dica que eu acho boa é quando a mãe levar o neném para fazer os banhos de sol, que faz, né, na rua ou através de uma janela, deixar os peitos expostos também. Então isso também vai ajudar. Existem várias causas para isso. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é que a mãe produz bastante leite e o neném não está dando conta, porque ele vai tomar o que ele quiser e o resto ele não vai tomar mais. Então, é importante, por exemplo, antes de oferecer o peito para o neném, porque vai ser difícil para ele pegar porque a mama está muito inchada e doloroso para a mãe, não vai ser confortável. Então, uma coisa boa é a mãe mesma, com a própria mão, ordenhar um pouco de leite antes de oferecer para o neném. Cremes, esse tipo de coisa, é uma coisa que é muito específica, tá? E que é importante cada médico recomendar assim para cada caso, porque não é uma coisa que eu posso dizer, tal creme é ótimo. E alguns também tem alguns produtos que as mães usam que tem agentes que são nocivos para o neném, né? A regra é quando o bebê quiser, tá? A gente recomenda às vezes, é 3 em 3 horas, é uma coisa que eu escuto muito, 3 em 3 horas. É o ideal, ótimo, o neném vai mamar de 6 a 9 vezes no dia. Mas ele não tem horário, ele não sabe o que está acontecendo. Quando ele quiser, ele vai pedir, tá? Não precisa ficar se preocupando, meu Deus, passa um tempo, passou menos, passou... Acontece que o neném, ele vai esvaziar o estômago dele entre 1 ou 4 horas. Então, ele pode ficar com fome logo, né? Passa 1 hora, ele tá pedindo de novo, dá, tá? Nem todo choro é fome, né? Mas a mãe sabe reconhecer, então não tem problema, você dá conforme o neném precisar. O ideal é que o aleitamento seja exclusivo até os 6 meses de vida no neném. Então, assim, as mães, tem muitas mães que voltam a trabalhar logo, que precisam, que tem pressão das empresas para voltar logo, tá? A regra, né, estabelecida no Brasil, são 120 dias. Eu julgo insuficiente, né? Porque não é só aqueles 6 meses, depois seria o ideal a mãe ficar no primeiro ano, porque depois dos 6 meses, quando ela iniciar, a família iniciar a alimentação complementar, também é tudo um processo que leva paciência, que leva tempo, trabalho em equipe, da família toda, tá? Então, assim, é pouco. Tem empresas que formam parte do programa da Empresa Cidadã que conseguem esticar até 180 dias. Porém, eu julgo insuficiente, né? Eu julgo bom comparado com outros países, né? Que 50 dias, 90 dias em outros países de Latinoamérica e comparado com outros países, Noruega, Inglaterra, que vai de 300 dias, 400 dias de licença, né? A gente está aí. Primeiro, eu acho importante dizer que o aleitamento é uma escolha, né? Então, tem mais que simplesmente elas não querem. Então, isso para o médico, para o trabalhador de saúde,
a gente tem que aceitar isso. Então, a mãe não quer, isso é uma indicação para ela não amamentar. A gente vai cumprir o nosso trabalho, orientar por que isso é bom, porque é o melhor alimento que você pode dar para o seu filho, mas a primeira razão para não dar é a mãe não querer. Depois existem, claro, várias situações nas quais o médico vai suspender, por exemplo, não, por esse período tu não pode amamentar, ou definitivamente você nunca mais vai poder amamentar. Por exemplo, mães que convivem com o vírus do HIV. Essas mães não podem dar o peito para os nenéns. HTLV, que são outros vírus, também não pode. Tem casos, por exemplo, de malformações orais no neném, que aí cada caso, tem muitas que permitem, né? Essa fenda palatina, tem algumas que permitem, dependendo do grau, tem outras que vão contraindicar, não pode dar o peito. Quando a mãe é usuária de álcool, de drogas, tá? Por exemplo, tem organizações que falam, se a mãe usa drogas, por exemplo, cocaína, heroína, não pode amamentar. Aqui no Brasil, geralmente bom, você usou, tem umas horas, 24 horas, depois pode, tá? Então, vai se adaptar em cada caso, tá? Crianças que desenvolvem de muito pequenas intolerância à lactose não vão poder mamar, não é pelo peito, vai ser mais pelo leite, que eles não toleram. Então, vão ter que usar fórmulas, tá? Então, isso vai mudando, na verdade, específico, mas principalmente sempre é HIV, HTLV, que é outro vírus, tá? Bom, os casos que a gente falou que a mãe não pode dar o peito, então a gente sabe que vai ter que usar essa suplementação, tá? Tem casos, por exemplo, no início da vida, a gente vê casos que essa pega não está dando certo, a amamentação não está dando certa. Pode ser tentado, com muito cuidado, usar como suplemento uma fórmula infantil por um período, por exemplo, para depois tentar. Mas a realidade é que crianças que usam bico, que usam mamadeira, o desmame é muito, muito precoce, tá? Então, sempre deixá-los como última opção. Quando a gente falou, crianças com intolerância à lactose, que é uma coisa que está muito na moda e tem que ter muito cuidado quando fala disso. Criança com intolerância à lactose vai ter que tomar uma fórmula especial sem lactose. Crianças, às vezes, com muita dificuldade de ganho de peso, também, às vezes, vão usar a fórmula infantil. Crianças que a mãe está muito tempo fora, tá? Que não, o ideal é a mãe deixar o leite em casa, né? Na geladeira ali pode ficar 24 horas. Mas mães que trabalham, a gente passa às vezes, não tem como, não tem condições, passa para a fórmula infantil. O leite de todas as mães da espécie humana, vamos dizer, é igual, é relativamente parecida. O que isso quer dizer? Que não existe leite fraco. O corpo é muito sábio, a natureza é muito sábia. Então, mesmo, por exemplo, uma mãe que está malnutrida, que tem uma anemia, o leite dela vai ser fraco? Não vai. Tá? O corpo sabe como produzir esse leite e vai sempre colocar todos os nutrientes que o neném precisa. Porque isso, quando a gente estava falando sobre fórmulas, uma das principais razões pelas quais a mãe abandona o peito e passa para a fórmula, porque elas acham que o leite dela é mais fraco. Aí ela compara com a colega, mas o leite dela, olha só, parece mais grosso, parece mais escuro. Isso muda com a alimentação, tá? Mas a composição básica, principal, é sempre igual e nunca vai ser insuficiente para o neném.